não sei se os senhores e as senhoras têm conhecimento que o Brasil é o 8º país no mundo em número de feminicídios e de agressões às mulheres. Nós temos uma agressão a cada 15 segundos. 15 segundos. Eu vou falar 5 minutos. Quantas mulheres não terão sido agredidas nesses 5 minutos? Nós vimos, assim, bastante indignadas. Nós estamos acompanhando a situação da paisagista lá do Rio de Janeiro, a senhora Elaine, que foi violentada, foi ser viciada por um jovem de 27 anos. Com tamanha brutalidade, com tamanha barbaridade. Essa mulher, mesmo que ela sobreviva e não entre para os números, para as estatísticas do feminicídio, o que essa mulher sofreu no seu coração, a sua alma, não tem cicatriz. Vai ficar aberta essa cicatriz para sempre. Por isso, a responsabilidade que o Estado tem para com políticas públicas preventivas no trato da questão da violência contra a mulher. A banalização, o descaso, a falta de investimentos, a falta de preparação dos agentes públicos, o fato dessa questão que ultimamente tem sido batizada de um nome muito esquisito de ideologia de gênero. Não é, isso é responsabilidade do Estado e das famílias e da sociedade. As escolas têm sim que ensinar de que as mulheres merecem respeito e que a vida de uma mulher vale tanto quanto a de um homem. Nesse final de semana, novamente, nós tivemos um caso gravíssimo de assédio sexual no interior de coletivos na Grande Vitória. Nesse caso, foi registrado no município de Vila Velha, uma jornalista de 54 anos de idade foi covardemente vítima desse tipo de crime, desse tipo de assédio, e teve a coragem de denunciar, teve a coragem de se posicionar, de acionar a Polícia Militar e de relatar os fatos. Por isso, deputada Raquel, a importância dessa indicação. Nós já realizamos reuniões, tanto na Secretaria de Transportes e Obras Públicas, quanto na CETURB, para que o governo do Estado se sensibilize. Eu tenho certeza que o fará, tenho certeza absoluta que colocaremos esse ônibus lilás para circular brevemente na nossa Grande Vitória. E é por isso, então, que nós vamos continuar lutando pela implementação do ônibus lilás e temos a certeza absoluta, temos a convicção plena que o governo do Estado do Espírito Santo, através da CETURB, através da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, será sensível a essa causa e dará efetivamente uma oportunidade para as nossas mulheres, que hoje, infelizmente, deputado Torino Marques, não tem outra opção a não ser ingressar nesses coletivos e serem submetidas a esse tipo de crime, a esse tipo de ato vexatório. Tivemos a oportunidade de levantar o tema gravidez da infância. Nós estamos no mês da conscientização da gravidez na adolescência, infância e adolescência. Esse tema é muito importante, tem sido levantado inúmeras vezes. Deputado Lorenzo Pasolini já usou aqui as tribunas para levantar esse tema e outros deputados também. Mas eu queria registrar que dados da Secretaria de Estado de Saúde
a CESA, somente nos anos de 2016 e 2017, registraram mais de 16 mil casos de gravidez na adolescência no Espírito Santo. Os números são impactantes. Para vocês terem uma ideia, 15% dos bebês nascidos nesse período são de grávidas entre 10 e 19 anos. Então nós temos que ficar atento esse mês de conscientização, de campanhas, para nós, trabalhando, conseguirmos reverter esse quadro que é caótico. É importante dizer também que o impacto que essas crianças mães têm nas suas vidas, com interferência nos seus estudos, interferência na sua formação, interferência em várias situações psicológicas que essa menina adolescente mãe vai conviver, nós devemos estar atentos a isso, porque isso pode estragar e levar a uma dificuldade muito grande, e com certeza vai levar a uma dificuldade muito grande. Requerimento de número 41, 2019, de minha autoria, que tem como principal objetivo colocar luz em um trabalho importante e conectar essa casa a esse trabalho, incentivar a conexão dessa casa com esse trabalho, que é o trabalho realizado pelos líderes comunitários. Eu iniciei na vida pública, antes de ser vereador pelo município da Serra, deputado Marcelo Santos, nos movimentos sociais. E em um movimento que é muito forte na cidade da Serra, que é também chamado de movimento popular, através de uma federação que é denominada Federação das Associações de Moradores da Serra. Cheguei a fazer parte, inclusive, da executiva dessa federação, em uma discussão importante que sempre fizemos ali, e até hoje essa federação é muito forte na cidade, sobre como funcionam realmente as comunidades. O dia a dia do líder comunitário é quem está mais perto das pessoas. É o dia a dia daqueles que vivem os reais problemas ali, onde as pessoas vivem. E o líder comunitário tem um papel importante e fundamental, além de ser o front-end ali, de receber essas reivindicações e trazê-las para o poder público, para os agentes públicos. Os líderes comunitários fazem um trabalho voluntário, um trabalho que é digno e muito do nosso apreço e da nossa consideração. A participação da sociedade na gestão pública é algo constitucional, está ali na Constituição Federal de 1988. E com certeza o líder comunitário é o cidadão qualificado para representar essa coletividade da sua comunidade. Eles são fundamentais para trazer as demandas, principalmente para o executivo. E muitas vezes lutam e não são atendidos. Ser líder comunitário é muito difícil, principalmente quando o chefe do poder executivo não lhes dá a atenção devida. Por isso, eu não poderia deixar de vir aqui da tribuna para também homenagear a esses batalhadores que muitas vezes utilizam os ônibus e muitas vezes não tem nem dinheiro para pegar o ônibus, tem que ir a pé, mas eles vão, porque são guerreiros, são lutadores, são pessoas que na verdade representam o seu bairro. E em função disso, foram eleitos pela uma maioria da comunidade. Senhora presidente, eu vim aqui para justificar o voto e agradecer ao plenário pelo apoio a essas duas matérias, que são matérias relevantes, são matérias que
realmente impactam a vida do cidadão. A primeira delas trata da proibição da permanência de crianças ou adolescentes em motéis ou congêneres. E a segunda matéria, Coronel Quintino, trata dos assentos em coletivos. O deputado Hércules Silveira, nosso decano, aqui no plenário, já apresentou essa matéria anteriormente e ela não veio a ser sancionada, mas tenho certeza, doutor Hércules, que a iniciativa de Vossa Excelência agora vai somar conosco e é uma matéria também relevante porque nós temos vários casos em que idosos são vítimas e acabam por se acidentar no interior de coletivo, deputado Gandini, já vou conceder uma parte a Vossa Excelência, e acabam sendo hospitalizadas e até mesmo evoluindo a óbito, porque naquele para e anda do coletivo, o idoso acaba indo ao chão, ele acaba sendo levado ao solo porque não consegue um assento para efetivamente levar a viagem com tranquilidade. O projeto do dia 23 de outubro de 2017 diz o seguinte: todos os assentos dos veículos de transporte coletivo público passam a ser preferenciais a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, isso é para proteger mais o ferraço. Mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 2º. Os avisos devem ser afixados ao longo dos veículos em local de fácil visualização dos usuários de transporte coletivo, contendo as instruções sobre os assentos, que são todos preferenciais. Então, na nossa justificativa, nós falamos, inclusive, o projeto de lei visa contribuir com pessoas com processo de respeito a idosos, mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, possibilitando que o respeito e a gentileza em estabelecer como prioritário todos os assentos de ônibus na rede pública de transporte, não podendo permitir que uma pessoa jovem e com plena saúde ocupe um assento de ônibus quando um idoso ou uma gestante continua viajando em pé. Assim, trata-se de uma iniciativa cidadã que pretende contribuir com o respeito ao próximo e a boa convivência entre jovens, idosos, pessoas com deficiência e gestantes de transporte coletivo. Eu quero dar os parabéns ao deputado Lourenço Pasolini por essa iniciativa, e o nosso projeto ele foi pensado a outro, e depois, como virou outra legislatura, nós não desarquivamos o projeto e simplesmente, conforme manda o nosso rito regimental, ele foi naturalmente arquivado. Mas eu quero dar os parabéns ao nosso querido deputado delegado Lourenço Pasolini por essa iniciativa, com isso fazendo justiça e também cada vez mais lutando pela inclusão das pessoas com deficiência. Tenho observado aqui nesse pouco tempo que o deputado delegado Lourenço, ele tem feito um trabalho brilhante nesta Casa de Leis. Ele está fazendo a parte dele, fazendo os projetos, elaborando os projetos. Os projetos são aprovados aqui nesta casa. Dificilmente algum projeto vai deixar de ser aprovado aqui. Só tem, deputado, que o problema não é aqui. O problema é lá, no governo. O problema lá na PGE. Esse projeto aqui, item de discussão com relação aos idosos, que já foi apresentado, não foi por mim, mas por algum deputado, eu estou razoavelmente lembrado, quando vai lá na PGE, projeto é tido como inconstitucional. Fica de olho. No meu entender, pelo pouco conhecimento que tem de plenário, vai vetar. É o que eu penso. É o que eu penso. Então, um projeto bacana, o projeto social. Da escolha de um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nos causou bastante estranheza, porque o regimento diz que
o período de inscrição pode ir até a 10 dias. E hoje já foi encerrado, quer dizer, abriu sexta-feira e hoje já foi encerrado. Sendo que não há motivo para essa correria, porque o novo conselheiro vai substituir um conselheiro que não está no tribunal. Ou seja, se fosse o caso, né, se não, precisa dessa substituição muito rápida, porque esse conselheiro é muito efetivo e tal, o conselheiro não está lá. Quer dizer, poderia ter dado um prazo de pelo menos uma semana para as inscrições, embora nós já saibamos o resultado. Mas para dar um mínimo de republicanismo a esse processo. Desde 2017 ou 2016, que eu venho apoiando o Fórum das Carreiras Típicas aqui do Estado, num movimento para o fim das indicações políticas para conselheiros dos tribunais de contas, e no caso do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Tramita no Congresso Nacional a PEC 329, que põe fim a isso. A PEC está tramitando e tem também no Congresso um PDL que já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que dá fim às indicações políticas para o Tribunal de Contas. Então, assim, não é uma questão de não apoiar ou de apoiar A, B ou C. Na ocasião em que o deputado Rodrigo Coelho foi eleito, eu não votei nele, apoiei a lista tríplice criada pelos auditores, porque considero que esta é a forma correta. O modelo de indicação política para tribunais de contas mostra-se completamente falido em todos os estados. A gente ficou muito feliz em ver que a Assembleia tomou um rumo de consenso e quero nesse momento registrar o desprendimento do deputado Marcelo Santos. O deputado Marcelo tomou uma atitude de retirar a sua candidatura, entendendo o apelo também do governo, o apelo do presidente Eric, que soube conduzir esse processo com bastante maestria e que, na verdade, evitou que houvesse qualquer tipo de confronto. E não é fácil, não. A renúncia de Marcelo Santos não é brincadeira. Ele vai deixar, naturalmente, um cargo vitalício, sem nenhuma exposição praticamente política nenhuma, e que, na verdade, essa renúncia não é muito fácil. Então, Marcelo, eu quero dizer, nesse momento, esse passo que você está dando para unir a casa com o governo, e dizer também, aqui nessa casa não tem deputado nenhum melhor do que o outro, não. Nós não somos iguais, mas somos parecidos. Nós estamos dentro dessa casa porque o povo nos colocou. Ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio, somos muito parecidos. Então é preciso que a gente não seja mais real do que o rei. Quero fazer aqui uma saudação especial ao agora eleito, quase por unanimidade, é importante falar isso. Foram quantos votos, Excelência? 27 votos. 27 votos. O nosso amigo Ciciliotti, eu chamo sempre de Ciciliotti, Luiz Ciciliotti, né? Se submeteu aqui a esse sodalício e conseguiu, né, 27 votos para que ele vá para o Tribunal de Contas. Eu não tenho dúvida da capacidade, da sensibilidade, do respeito, do conhecimento do Ciciliotti. É um homem que conhece a vida pública, é importante isso, conhece a vida pública como poucos, e esta casa, ela agiu certo, agiu correto. No ano de 2017, ineditamente assinamos um convênio de cooperação técnica entre o Conselho Regional de Engenharia e a Assembleia, através da Comissão de Infraestrutura. Esse convênio, que pouco foi dada atenção,
teve uma importância muito grande e positiva para o Estado do Espírito Santo, por mais que negativo seja os laudos que foram emitidos desde então. Em 2017 celebramos o convênio e começamos a atuar, Coronel Quintino. No ano de 2018, mais precisamente no mês de junho, nós fizemos um cronograma de fiscalização, deputado e delegado Danilo Baense, acompanhado do meu amigo Capitão Assunção, a fiscalização das 3 pontes do eixo metropolitano. Cito a terceira ponte, a segunda ponte e a ponte Florentino Avidos. Nesse mesmo cronograma, também havíamos deliberado a fiscalização dos terminais rodoviários, dos 10 terminais rodoviários, isso no mês de junho. Deliberamos também, naquele período, a fiscalização nas áreas que recebiam um volume enorme de pessoas, áreas de eventos, principalmente nesse período sazonal, onde as cidades, principalmente, são banhadas pelo mar, recebem um número maior de turistas do que a população e realizam grandes eventos, cito como, por exemplo, Guarapari, o próprio município de Vitória, o próprio município de Serra, enfim, toda a costa capixaba. Mas, infelizmente, no mês de julho, um mês depois, foi interditado o terminal de Itaparica, por conta de um problema grave e, naturalmente, pela falta de manutenção. Mas antes disso, fizemos fiscalização na terceira ponte, que estava em condições tranquilas, sofria reparo, deputado Irine. Fizemos a fiscalização na ponte Florentino Avidos, já havia sofrido um reparo há um bom tempo, mas a estrutura diferenciada dela garantia a segurança pelas pessoas que por ali trafegavam. O fato que nos chamou a atenção foi a segunda ponte, conhecida como Ponte do Príncipe. Essa nós enxergamos algumas imperfeições detectadas ali pela vistoria feita pelos engenheiros filiados, registrados junto ao CREA. Solicitamos assim imediatamente, porque a ponte ela é bipartida, deputado Torino, administrada um pedaço dela pelo DENIT e o outro pedaço pelo DR, ou seja, União Federal e Governo do Estado. Oficiamos aos dois, pedindo celeridade, uma vez que a falta de manutenção poderia gerar graves problemas no futuro, o que não há risco algum, por exemplo, da ponte desabar. Mas também, deputado Gandini, oficiamos ao Ministério Público Federal, porque a parte mais comprometida da ponte, na falta de manutenção, é a parte administrada pelo DENIT. O Ministério Público Federal, assim, agindo, inclusive continua, fez as suas ações. Mas, infelizmente, nada foi feito para que pudesse sanar, por exemplo, os problemas na parte que é do DENIT. O DR fez alguma coisa, que eu costumo dizer, meia boca, para tentar enganar até a população, porque cai ação, tampa os problemas, mas não resolve. Nossas estradas estão abandonadas há alguns anos, praticamente intrafegáveis. E talvez muitos não saibam, nós temos 11 municípios que compõem a região do Caparaó, dos quais, entre os 30 melhores IDHs do Espírito Santo, nós só temos 2 municípios. E entre os 30 piores IDHs do Estado, nós temos 9 municípios. Isso é um dado muito preocupante, porque se for olhar pela sustentabilidade, que é uma bandeira defendida pelo Partido Verde, nós precisamos avançar muito. E o que nós podemos fazer para melhorar a nossa região, para buscar a geração de emprego, a geração de renda, além de outras coisas mais, é investir no turismo de eventos e na infraestrutura. Hoje, apresentei algumas indicações com esse foco na melhoria de estrada, na construção de ciclovias, que é um esporte que hoje tem sido muito preferencial pelos nossos munícipes da nossa região. Enfim, precisamos de um olhar mais clínico, mais cotidiano, mais rotineiro pelo governo do Estado. Mas a gente precisa colocar algumas demandas da nossa região, do nosso estado, para até haver um planejamento. Então nós fizemos essa indicação da recuperação da via asfáltica da ES 341.
é o trecho entre o Franquiane até o município de Pancas. Eu frequento muito aquela região e nós vimos que aquele asfalto não dá mais para fazer aquele tapa-buraco. É a recuperação asfáltica mesmo. É fazer fazer um novo asfalto para que a gente consiga ter uma estrada boa. Até porque nessa região, e aí tem o trevo também de Lajinha, que também está ruim, o asfalto até chegar em Lajinha. Esse asfalto é da época do nosso querido, saudoso governador, né, Gerson Camata. Então tem muito mais de 30 anos esse asfalto, então não dá mais, precisamos recuperar ele totalmente. E aí nós pedimos também um trecho, uma ciclovia, num certo pedaço desse asfalto. Esse ali é o rio Paraopeba. Ele é um afluente do rio São Francisco. Você viu o tamanho das curimbas, dos peixes que foram ali mortos devido à falta de oxigenamento, né? Falta de oxigênio no rio. Isso nós não vimos ainda nas reportagens. A TV ainda não passou isso aí. Isso já está acontecendo no rio Paraopeba, que é um afluente do rio São Francisco. É onde Brumadinho, né, os dejeitos lá estão indo para o rio Paraopeba. Muito triste pela forma como a Prefeitura de Guarapari, juntamente com a CESAM, vem tratando a questão do esgoto em nossa cidade. Ontem, uma cena lamentável na Praia do Morro. Um rio de esgoto sendo jorrado na principal praia de Guarapari, que é a Praia do Morro, na principal cidade turística do Espírito Santo, que é Guarapari. Cenas realmente lamentáveis, esgoto puro caindo na principal praia de Guarapari. Então, nós fizemos um requerimento hoje para a CESAM, pedindo a eles que viabilize o robô, que seria aquele carrinho com a câmera, para que possa detectar as ligações clandestinas que, infelizmente, ainda persistem na rede pluvial da Praia do Morro, em Guarapari. A polícia investiga a compra de merenda vencida para alunos no Espírito Santo. O esquema de fraude envolvia a compra de mercadoria vencida ou entrega em quantidade inferior. O esquema prejudicou todas as escolas do município de Marataízes, Fundão, Jaguaré, Vargem Alta, Muqui, Castelo, Rio Novo do Sul e Piúma. Porque é lamentável um empresário nesse país ter coragem de fornecer alimentação, inclusive arroz, com data de validade vencida para crianças. Isso demonstra a capacidade e a perversidade das pessoas na hora de querer obter lucro, ganhar dinheiro de forma inescrupulosa.